Olá, nesse vídeo nós vamos falar acerca de mais um lançamento que, pela graça de Deus, foi-nos possível publicar aqui pela editora Escriba do Reino. O lançamento trata-se desta obra preciosa da autoria do nosso irmão G.H. Pember. É o livro As Grandes Profecias relativas aos gentios, judeus e à Igreja de Deus. Antes de falar sobre o livro, eu gostaria um pouco de tocar com vocês aqui acerca do autor. Falar um pouquinho a respeito dele. O autor, nosso irmão George Hawkes Pember, foi um teólogo e também um erudito da Palavra de Deus, um dos grandes eruditos do século XIX, entre os muitos outros servos do Senhor que houve nesse tempo. Ele nasceu na Inglaterra em 1837 e também faleceu nesse mesmo país em 1910. No início da sua vida, ainda na juventude, ele estudou os clássicos, ou seja, os grandes escritos e livros da história humana e da história universal, da cultura, a fim de que pudesse obter glória e fama para si. Mas depois da sua conversão, ele passou a usar todo o seu vasto conhecimento e bagagem que adquiriu em prol do serviço do seu Mestre e Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Serviu de maneira tão piedosa e buscou uma vida de tanta erudição associada a uma piedade sempre crescente e quebrantada, que próximo à sua morte ele fez questão de que fosse queimado todos os documentos, fotos ou qualquer registro seu, porque, segundo ele, como ele mesmo deixou explicado, ele não gostaria que o mundo contemplasse a face de um pecador, mas apenas a face do Salvador. Esse foi o nosso irmão. Ele foi, como eu já disse aqui, um grande erudito, conhecia muito bem a língua hebraica, o grego, o aramaico, estava muito bem familiarizado com o latim, porque naquela época na Inglaterra, para você poder receber o nível de pós-doutorado, que era o que se ganhava quando você recebia o MA, o Master of Arts, que é o mestrado em artes clássicas, você devia possuir habilidade acima do normal com os textos da coleção dos clássicos da história humana nos seus idiomas originais. Então você tinha que saber ler muito bem o grego, o latim e, no caso do nosso irmão, não só o grego e o latim, mas também o hebraico e o aramaico, por conta dos seus estudos especializados dentro da área da profecia bíblica e das grandes verdades da Palavra de Deus. É conhecido também que Pember ele foi um homem que teve uma vasta correspondência com outros grandes escritores e eruditos da sua época. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Sir Robert Anderson, que escreveu aquele famoso livro, O Príncipe que Há de Vir. E esse livro, que é muito estudado dentro da área da escatologia bíblica, escrita pelo Sr. Robert Anderson, ele é um dos primeiros livros a fazer a cronologia que nos ajuda a resolver o tempo das 70 semanas de Daniel e quando se deu realmente o nascimento e o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, e quantos dias havia se passado desde a restauração dos muros e da cidade, contando do período de Esdras até a entrada do Senhor Jesus na cidade, se apresentando como Rei dos Judeus. Fato muito importante para entendermos a cronologia das profecias na sua primeira vinda.
Esse livro é muito respeitado por qualquer um que realmente estude as profecias. Robert Anderson, então, era um dos grandes eruditos que teve uma vasta correspondência com o nosso irmão Pember. Também outro irmão muito conhecido da época, que teve também seus períodos, né, de entrevistas e conversas com Pember, foi o irmão Benjamin Wills Newton, ou Benjamin W. Newton. Aquele irmão que foi chamado por John Nelson Darby de o homem mais capaz e profundo na exposição bíblica que Darby havia conhecido. E todos que estudam a história da igreja e entendem sobre o movimento dos irmãos de Plymouth, né, de Darby e de todos aqueles que começaram com ele, entendem que Darby fazer um elogio desse a Newton, embora depois mais tarde eles tenham se dividido, infelizmente, mas Darby fazer um elogio desse a Newton é uma coisa de muito peso, porque Darby foi chamado de o homem da palavra. Uma das melhores traduções da Bíblia no mundo é a tradução da Bíblia de John Nelson Darby. Infelizmente, nós não a temos em português. Mas o Sr. Newton, apesar de ser pós-tribulacionista e os seus pontos de vista não concordarem com Pember nessa questão, no que diz respeito a todos os fundamentos da fé cristã e a exposição clara das grandes verdades, ele estava em perfeito acordo e em paz e harmonia. Também o irmão Philip Mauro, que foi além de ser um grande erudito também da palavra, um dos primeiros a fazer aquela associação entre a salvação da alma e o galardão do milênio, do reino milenar, de uma forma bem clara e bíblica. Ele também é visto trocando suas correspondências com Pember. A obra também serviu, a série As Grandes Profecias da Bíblia, porque ela não é um volume único, ela é composta no total de 4 volumes, 4 densos volumes. Ela serviu para ajudar muitos filhos de Deus, tanto na Inglaterra, em toda a Europa, Estados Unidos e até mesmo no extremo Oriente, no caso da China e dos cristãos de China, Filipinas, Taiwan, debaixo do ministério de Watchmani com seus obreiros, a estudar e a compreender melhor o tempo do segundo advento de Nosso Senhor e despertar em todos os que leram o senso do urgente advento que pode acontecer a qualquer instante, ou seja, a segunda vinda de Cristo, aquele espírito de arrebatamento e o coração que arde e anela pela vinda do noivo. Watchmani foi muito beneficiado pela leitura dos grandes eruditos como Robert Gouvet, George Hawkes Pember, D.M. Penton, George Henry Lang, também o irmão Robert Anderson e vários outros que faziam parte da sua biblioteca na área do estudo das profecias bíblicas. Então, Watchmani é respeitado como um grande homem de Deus no meio da história cristã. E quando ele confessa que recebeu a ajuda de um autor, é porque esse autor era um autor de muito peso. Ele teve acesso a esses livros, a esse tipo de material, através da missionária Margaret Barber, que foi a sua, vamos dizer assim, mentora espiritual, a pessoa que o ajudou, aquela pessoa que Deus colocou na vida dele a fim de conduzi-lo do estágio infantil até a maturidade no Senhor. Então, depois de falar um pouco sobre o autor, lembrando, eu queria só dizer aqui, embora o vídeo seja sobre o livro, ainda nós vamos preparar aqui no canal Escriba do Reino um vídeo sobre a biografia de G.H. Pember, aquilo que nos foi possível saber da sua vida, já que, como eu disse no início do vídeo, ele queimou todas as fotos e documentos. Mas aquilo que nos foi possível saber e que chegou a nós registrado através das suas cartas, correspondências ou o que irmãos que conviveram com ele escreveram sobre o assunto, da sua vida e ministério,
nós vamos reproduzir aqui num vídeo que estamos preparando. Então, agora vamos comentar um pouquinho a respeito da obra mesmo, as grandes profecias da Bíblia. Bom, a série As Grandes Profecias, ou The Great Prophecies, assim que é citado no original em inglês, né, o título da obra, é composta de 4 volumes, né? Esse aqui que nós estamos anunciando aqui, traduzimos, é o primeiro. Na edição em português, o trabalho ficou com mais ou menos, né, quase 600 páginas, um total aqui de 582 páginas, né? Esse grande volume aqui está o meu exemplar, já um pouco até usado e gasto, né? Porque eu tenho usado para estudos. E além desse volume 1, que trata das profecias com respeito aos gentios, judeus e à Igreja de Deus, há o volume 2 da obra, que também se chama As Grandes Profecias, né, com relação a Israel e os gentios, ou com relação aos gentios e Israel, né? O volume 3 também, né, ele dando seguimento ao que foi tratado até o volume 2, ele fala sobre a igreja, as igrejas e os mistérios. E o volume 4, que é com respeito às grandes profecias relativas à igreja e ao reino. Em cada um desses volumes, Pember aborda de forma sistemática, profunda, né, e muito bem detalhada a harmonia existente entre os 2 testamentos da Bíblia e o plano, né, o propósito de Deus com relação aos 3 povos nos quais a humanidade está dividida pelo Espírito Santo: gentios, judeus e igreja. E eu ouso dizer que se as doutrinas e verdades da palavra de Deus não forem interpretadas à luz dessa divisão específica que Deus faz da humanidade em 3 grandes grupos, como gentios, judeus e a Igreja de Deus, muitas passagens da Escritura vão entrar em conflito, prejudicando o entendimento e fazendo, né, com que o nosso discernimento acerca das coisas de Deus fique comprometido. Então, que Deus nos ajude, né, para que nós possamos sermos aqueles que manejam bem a palavra da verdade. Eu sei que muitos irmãos que não acreditam no dispensacionalismo bíblico e na posição que a igreja ocupa, não substituindo Israel, eles vão dizer, não, mas Paulo disse que em Gálatas e Efésios, Paulo disse que em Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Sim, em Cristo. No novo homem, criado por Deus em Cristo, o novo homem é uma expressão do apóstolo Paulo para se referir ao Cristo coletivo, ao corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Porque o termo Cristo, usado por Paulo no grego, ele tem uma abrangência maior de revelação e aplicação do que o termo Messias, usado em hebraico. O Messias, Mashia, em hebraico, significa aquele que recebeu o óleo, a unção. E sempre era guardado na compreensão judaica como o ungido do Senhor, como aquele que seria a pessoa em quem todos os propósitos de Deus repousariam com relação ao povo de Israel. A palavra, né, Cristo, usado por Paulo, não o Cristo, mas sem o artigo, a palavra Cristo, melhor colocando aqui. O termo Cristo, usado por Paulo, ele é mais amplo na sua revelação e significado.
Porque Cristo significa aquele que recebeu a unção, assim como o Messias. Só que a compreensão do Messias para os judeus era algo pessoal e definido. Né? Algo singularmente pessoal e definido. É o ungido do Senhor e ponto final. Agora, quando Paulo usa isso, ele mostra uma revelação do mistério de Cristo. E o que é essa revelação? Quando nós lemos o Salmo 133, nós vemos que ali é representado o sumo sacerdote Arão, né, sendo ungido com óleo, ou seja, recebendo a unção, sendo ungido, é uma figura de Cristo, aquele que recebeu a unção. Só que ali você vê a cabeça sendo ungido primeiro, e depois o óleo, a mesma unção que está sobre a cabeça, desce por todo o corpo até chegar à gola das suas vestes. Então, quando a cabeça é ungida, o corpo também é ungido. Então eu pergunto para você, essa foi a revelação que Paulo recebeu no caminho de Damasco. Quando ele perseguia Pedro, Tiago e João, ele achou que estava perseguindo pescadores e letrados. Ele achou, né, que estava perseguindo a pobres galileus, seguidores do Nazareno. Mas de repente o Senhor Jesus apareceu para ele e o derrubou por terra e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: mas espera aí, eu não estou perseguindo a Jesus Cristo, eu estou perseguindo a Pedro, Tiago e João. Aquele me persegues significa que havia uma união entre o Senhor ressurreto e os seus discípulos na terra, uma união tão viva, tão profunda, tão vital, mais vital do que a união física dos membros do corpo com a cabeça. E Paulo entendeu que aquele que crê no Senhor é um com Ele. E essa união é exemplificada no corpo. E aí o Salmo 133 se tornou claro para ele. O termo Christos, correspondente grego do hebraico Messias, Machia, não significava só o Jesus Cristo pessoal, mas significava o Cristo coletivo. Porque não só a cabeça foi ungida, mas todo o corpo foi ungido. Então o corpo todo, o homem por completo, cabeça e corpo é Cristo. Porque cabeça e corpo foram ungidos. Então a expressão Cristo não significa, quando aparece só Cristo no Novo Testamento usado por Paulo, geralmente não significa só Jesus Cristo, o cabeça de todas as coisas, mas significa Cristo como a cabeça do corpo e o corpo unido à cabeça. É um novo homem, uma nova raça criada em Cristo, do qual Ele é a cabeça e nós somos o corpo. O novo homem. Novo homem é uma entidade coletiva, mística, composta por Jesus Cristo, a cabeça, e aqueles que estão participando de Cristo pela união viva com Ele. Esse novo homem, que é composto de todos que têm essa nova vida pelo Espírito, pela unção que desce da cabeça ao corpo, esse novo homem, nele não tem nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem grego, nem gentil. Cristo é tudo em todos. Todas as divisões, barreiras acabaram e foi abolido tudo na cruz, e dos dois ele criou em si mesmo um novo homem. Pelo princípio da sua nova vida, repartida pela unção, que desceu da cabeça para o corpo. A mesma unção desceu em Pentecostes sobre os judeus e desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, batizando-os todos para dentro de um mesmo corpo. Esse corpo que tem Jesus Cristo como a cabeça é um novo homem. Novo homem não é o meu novo homem, o seu novo homem. O novo homem é um aspecto coletivo da nova criação de Deus em Cristo, da nova raça da qual Jesus Cristo é a cabeça e nós o corpo. Então, no novo homem não tem mesmo essa divisão, mas é dentro da esfera do novo homem que não tem essa divisão. Porque fora da igreja ainda existe judeu e gentil. No volume 2,
ele vai tratar a respeito principalmente de todo o reino de Israel, das duas tribos e meia fiéis e das 10 tribos e meia que foram dispersas, e da relação de todo o reino de Israel com o mundo gentil, dentro do esquema da profecia bíblica. No volume 3, esse é no volume 2, né? No volume 3, ele vai falar a respeito, né, da igreja. O que é a igreja bíblica? O que Deus revela acerca da igreja? O que a igreja, sendo bíblica, tem a responsabilidade confiada por Deus de sustentar como testemunho no que é chamado de era parentética da graça, ou a era da igreja, né? E depois também, não só da igreja no seu aspecto místico e universal, mas também das igrejas de Deus no aspecto bíblico local. E assim, entendendo que a igreja, como corpo de Cristo, espiritual e místico, e a igreja no seu aspecto local, entender também qual é a função da igreja nessa era, né? O que é o ministério, os dons e serviços que estão na igreja, as verdades que ela sustenta, a sua vida e maneira de expressar-se. Então, aqui, nesse volume 3, ele vai tratar, por exemplo, a respeito dos dons espirituais, dos ministérios na igreja, da posição e função das irmãs, né, em relação ao governo da igreja. Vai falar de um assunto importantíssimo que já foi tratado também no canal Escriba do Reino aqui, com um material extraído, num pequeno livrinho publicado pelo irmão Delcio, que foi extraído desse volume 3, acerca do tribunal e do governo dos anjos e a relação do governo dos anjos com a igreja na era da graça. E por último ele vai falar sobre as revelações confiadas à igreja e como elas foram reveladas e ao longo do tempo foram corrompidas pela cristandade, que foi aonde acabou dando, né, o cristianismo. O cristianismo primitivo foi sendo corrompido ao longo dos séculos, desses 2000 anos da história da igreja, e tornou-se a grande cristandade, um movimento sistematizado, institucional, com mistura do que é humano naquilo que era santo, puro e que vinha de Deus. E isso resultou na grande corrupção. Como essa corrupção penetrou, de onde ela veio e como Deus há de tratar com tudo isso. Esse é o volume 3. Então, o volume 3 trata a igreja, as igrejas e os mistérios, da revelação até a corrupção. O volume 4 trata-se praticamente de um comentário do nosso irmão Pember acerca da igreja, mas relacionando-a no aspecto do reino, né? As fases do reino, o reino na sua realidade, na sua aparência e na sua manifestação. Trata-se praticamente de um comentário do Pember acerca dos capítulos mais importantes do Evangelho de Mateus, que são o capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte, o capítulo 13 das 7 parábolas do reino e o capítulo 24 e 25 do Sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético do Senhor Jesus, com relação ao tempo do fim, ao tempo final da dispensação da igreja e à introdução do reino milenar. Então, como diz o irmão Delcio na apresentação desse volume 1 que nós fizemos, a tradução e publicamos, quem lê a obra As Grandes Profecias estará fazendo o melhor curso de escatologia que você pode ter feito na sua vida. Com certeza, eu concordo 100% com essa frase. Então, uma obra dessa magnitude é de fato um tesouro na nossa língua aqui no Brasil. Quem puder adquirir, com certeza vai sair ganhando demais, certo? Aqui eu vou fazer uma pequena abordagem agora para concluir o vídeo, mostrando para vocês o conteúdo interno pelo sumário. Ele conta aqui com 7 capítulos, né, introdutórios, que são chamados de prolegomenos, ou seja,
A palavra prolegomenos é uma palavra antiga, né, que era usada nas teses científicas ou teológicas, né, nem se usa muito mais essa palavra hoje, é só para perceber o nível, né, do nosso irmão aqui ao expor o assunto, como que ele usa palavras, né, que nem são usadas porque pertenceu a um alto nível de cultura na Inglaterra. E a palavra prolegomenos é um termo que significa as coisas que são ditas antes, ou que são ditas de forma introdutória. Então, o que se trata? O prolegomenos é uma consideração inicial, ou considerações iniciais que são feitas a fim de ajudar o leitor a entender todo o desenvolvimento da obra que vai se seguir logo adiante. Então são 7 capítulos introdutórios, mostrando aqui, por exemplo, introdução e método de interpretação, os sinais dos tempos, as 7 dispensações, as 3 linhas da profecia, os 3 períodos proféticos, a cronologia mística e julgamentos sobrenaturais. Depois ele entra no livro propriamente em si, né? Parte 1, os gentios. Ele vai tratar das profecias relativas aos gentios na Escritura. A profecia de Balaão, o reino das 10 tribos, o sonho de Nabucodonosor, a visão dos 4 animais, em Daniel 7, a visão do carneiro e do bode, né? Daniel 8, o grande dragão vermelho, Apocalipse 12, a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, a besta que sobe da terra, Apocalipse 13, mistério, Babilônia, a grande, Apocalipse 17, os 7 reis e o 8º rei, né? Apocalipse 17 também, a vitória do secularismo, né? Sobre o eclesiasticismo, ou seja, a vitória do mundo secular, né? Do mundo político sobre o mundo religioso no tempo do fim. Do movimento político, né? Movimento político governamental institucional sobre a religião instituída. A teoria napoleônica. Esse é um capítulo interessante acerca da história da família de Napoleão e a relação com um provável candidato ao anticristo que poderia talvez vir dessa linhagem. É um capítulo interessante de se estudar. Tudo aqui é muito precioso, né? Não pense que porque eu não estou chamando atenção para todos os detalhes, os outros não são importantes. Pelo contrário, são muito importantes. Eu, por exemplo, indicaria muito que se detivesse, qualquer pessoa que lesse o livro pudesse se deter, né? Que a pessoa se detivesse nos capítulos que tratam a respeito da visão do grande dragão vermelho, da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, do capítulo sobre Babilônia, mistério Babilônia Grande, e os 7 reis e o 8º rei. Quanta confusão existe na internet ao se falar acerca do anticristo, ao se falar acerca do filho varão, ao se falar acerca da mulher, do grande dragão vermelho, ao se falar acerca do fim dos tempos, do arrebatamento, por não se entender essas passagens bíblicas das profecias relativas aos gentios. E eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, o estudo que nosso irmão faz aqui é um estudo que, provavelmente, de uma forma muito equilibrada e bíblica, há de sanar todas as suas dúvidas, ou as dúvidas mais frequentes com relação a todos esses assuntos. Depois, ele trata também aqui da parte 2, que diz respeito aos judeus, as profecias relativas aos judeus. Então vem aqui, o propósito de Deus concernente a Israel, a perplexidade de Daniel, a profecia das 70 semanas, um dos capítulos mais importantes do livro, o intervalo predito por Zacarias, o intervalo, né, parentético da Era da Graça, confirmado por Mateus, o intervalo nas outras visões de Daniel, a chave de todas as profecias. Aqui ele vai mostrar como é que a profecia das 70 semanas é a chave para o entendimento de todas as profecias bíblicas. O retorno dos judeus à Palestina, o sermão do Monte das Oliveiras, o capítulo 24 de Mateus. Essa exposição do capítulo 24 é uma das coisas mais belas que eu já li e já estudei, né, do tempo que tenho lido e estudado esse assunto. Eu queria muito que, se você adquirisse esse livro, você se detivesse com cuidado
principalmente nessa sessão. E depois, a condição da nação e das terras judaicas, né, nos dias em que esse livro foi escrito, né, nos dias em que esse livro foi escrito. Parte 3, a Igreja de Deus. Ele vai tratar aqui o mistério oculto das eras, as 7 parábolas. Então aqui nessa parte da Igreja de Deus, ele vai focar nas profecias do Novo Testamento que dizem respeito ao povo celestial de Deus, a Igreja. Só vou tocar nesse ponto aqui, fazendo um adendo. Há muitas profecias de forma abundante acerca dos gentios e dos judeus na Bíblia. E são poucas as profecias com respeito à Igreja. Aí você pergunta, por quê? Porque visto que o nosso chamado como cristãos é celestial, né, uma das explicações interessantes que Pember faz aqui, Deus não teria, então, deixado muitas profecias para um povo que é peregrino nessa terra. Que seu foco não é estar preocupado principalmente com coisas dessa terra e dos acontecimentos desse mundo, já que sua esperança é aguardar dos céus o Senhor ressurreto e ascendido para uma superior vocação. Então, as profecias com respeito à igreja são mais escassas porque o seu chamado é celestial e o seu tempo nessa terra é de peregrinação rumo à pátria celestial. Já com relação aos gentios e judeus, as profecias são abundantes porque todos eles estão, de fato, debaixo do tratamento terreno de Deus e têm a sua porção nesse mundo. Então, depois de falar e considerar que, de fato, o mistério das eras com respeito à igreja, mistério esse que não foi conhecido anteriormente, antes de ser dado pelo Espírito Santo por meio de Cristo e dos apóstolos, depois de mostrar essa questão desse mistério, ele vai tratar acerca das 7 parábolas de Mateus 13 e das 7 igrejas do Apocalipse, numa visão histórica profética das mesmas. E ainda vai fazer uma correlação entre cada uma das 7 parábolas de Mateus 13 e cada uma das 7 igrejas do Apocalipse. Isso é fantástico. Quem conhece a obra de Watchman Nee chamada A Ortodoxia da Igreja e alguns livros que tratam desse assunto, aqui está a fonte, né, de onde o irmão Watchman Nee extraiu, né, esse ensino. Não, talvez não seja a única fonte, mas uma das melhores fontes que ele provavelmente usou. Né? Depois de tratar desse assunto, ele vai falar também a respeito, ou seja, do assunto da correlação das 7 igrejas com as 7 parábolas de Mateus 13. Ele vai abordar o assunto da parousia e epifania, mostrando a diferença entre as duas coisas. E o primeiro arrebatamento, conforme revelado na Epístola aos Tessalonicenses. Por fim, ele conclui falando acerca do mistério consumado das eras. Então está aqui. O livro conta também com um gráfico no final. Nós inserimos aqui o gráfico que aparece na obra original em inglês, da edição original de 1887. Você pode aqui tá lendo e estudando o livro e conferindo aqui com o gráfico, tá bom? E é isso. A obra foi traduzida pela senhora Márcia Maluf, né? Foi revisada, a revisão da tradução, a revisão em inglês da tradução foi feita pelo irmão Luiz Aron Macedo, que é tradutor perito há muitos anos da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A revisão do texto em português foi realizada pelo irmão Esdras Cajaíba. A capa é um trabalho de algumas irmãs da cidade de Rio Claro, né? A Ruth Saião e a Adriana Cristina de Oliveira Bueno, né? E a diagramação ficou sob a responsabilidade de Jean Philippe Design. Existe aqui um prefácio, uma apresentação, na verdade, né? Que foi feita pelo irmão Delcio Meirelles, e uma apresentação que eu coloquei como editor do livro, responsável, né, pela editora. Então é isso, irmãos, e a você que me assiste. Queria muito indicar essa obra,
porque o peso dela é de fato surpreendente. É, na verdade, um privilégio que a gente possa ter colocado esse trabalho à disposição dos irmãos aqui no Brasil. Pember já é muito conhecido pelo livro As Eras Mais Primitivas da Terra, publicado pelos queridos irmãos da Editora dos Clássicos. Uma obra que uma hora nós também devemos fazer aqui uma resenha mais completa, porque sua obra mais famosa e, de fato, uma grande contribuição no campo do criacionismo bíblico, da cosmologia bíblica e também a respeito do tempo pré-diluviano e dos tempos do fim, que seriam como os dias de Noé. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então é isso, né? Chegamos aqui à conclusão do vídeo. Que Deus abençoe a todos, que se você chegar a adquirir e ler, possa ser de muito proveito para a sua vida espiritual. E aqui na descrição do vídeo vai estar o link para que você possa acessar e fazer a sua aquisição, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.